videocast de hoje nós responderemos a pergunta de número 214. O videocast pergunta: como é organizada a Santa Missa? E ele inicia dizendo que a Santa Missa começa com a reunião dos crentes e com a entrada do sacerdote e dos ministros do altar. Após isso nós vamos para a saudação, para o ato penitencial, que é a confissão geral, sendo que o ato penitencial ele só perdoa os pecados veniais, portanto ele não é eficaz como o sacramento da penitência, que perdoa os mortais. E depois disso nós temos o Kyrie, que é o Senhor tem piedade de nós. E em algumas fórmulas o Kyrie ele é rezado junto com o ato penitencial. E depois desse momento nós vamos para o Glória. O Glória, segundo a instrução geral do Missal Romano, ele não pode ser modificado por outro texto ou em algumas palavras. Ele tem que ser íntegro, como diz o Missal Romano. E, segundo a tradição, o Glória ele era rezado pelos mártires antes da morte. Depois do Glória, nós vamos para a oração da coleta, onde o padre faz um breve silêncio, um momento de silêncio, para que a gente possa aí colocar as nossas intenções para a Santa Missa. Depois disso ele segue com a oração, e daí nós entramos para a liturgia da palavra, que nos domingos e dias mais solenes nós temos primeira leitura, segunda leitura, salmo, aclamação e evangelho e o próprio evangelho, sendo que durante a semana não se reza a segunda leitura. Depois das leituras nós entramos na homilia, né? Não é o momento da gente olhar para o lado e conversar, ou puxar assunto, ou mexer no celular. Aliás, não é mexer no celular na missa inteira, né? Deixar o celular desligado. E na homilia é o momento do padre refletir a palavra com a vivência da comunidade ou daquilo que a igreja ensina e diz. Após a homilia, nós entramos no credo, na nossa profissão de fé, e para fechar a primeira parte da missa, nós temos a oração de intercessão, né, que é a oração universal. Daí inicia a segunda parte, que é a liturgia eucarística, começando com a apresentação, né, dos dons, com as oferendas, preparando assim para o banquete, o sacerdote preparando assim as oferendas para o banquete. E aí, antes de começar a oração eucarística, nós temos a oração sobre as oferendas. Nós vamos pegar aqui a instrução geral do Missal Romano para iniciar uma breve explicação do que é a oração eucarística. Ela tem por início o prefácio e o santo, né? E depois nós temos a epiclese, o momento em que o sacerdote impõe as mãos sobre as oferendas, põe o vinho, acontecendo ali o milagre da transubstanciação, onde se faz corpo e sangue de Cristo. Após isso tem a narrativa da instituição e a consagração, né, que é a fórmula da Sagrada Eucaristia. A anamnese, que a faz memória do próprio Cristo, relembrando principalmente a sua bem-aventurada paixão, a gloriosa ressurreição e a ascensão aos céus. Depois nós vamos para a oblação, onde aqui na instrução geral do Missal Romano vai dizer a oblação pela qual a Igreja, em particular a Assembleia atualmente reunida, realizando esta memória, oferece ao Pai, o Espírito Santo, a hóstia imaculada. Ela deseja, porém, que os fiéis não apenas ofereçam a hóstia imaculada, mas aprendam a oferecer-se a si próprios. E após a oblação nós temos as intercessões, e para fechar a oração eucarística nós temos a doxologia, que é concluída e confirmada com o Amém dos fiéis. Após a oração eucarística nós entramos para o rito da comunhão, onde nós temos a oração do Pai Nosso e o rito da paz. O rito da paz, a instrução geral do Missal Romano nos orienta a só dar a paz àqueles que estão à nossa volta, e também não é para ser cantado o canto da paz. O canto da paz não existe, como vai dizer o documento também, Redemptione Sacramento. Após isso nós temos a fração do pão, o momento do Agnus Dei,
Cordeiro de Deus, que traz o pecado do mundo, tende piedade de nós. E nós vamos para a comunhão dos fiéis. Após a comunhão, nós fazemos um breve momento de silêncio para que a gente possa rezar com em ação de graças também. Pode ser cantado, pode ser rezado um salmo, também como nos orienta a instrução geral do Missal Romano. E ela se conclui com a oração após a comunhão. Daí o sacerdote parte para o rito de encerramento, que, como diz aqui a instrução geral, breves comunicações se forem necessárias, saudação e bênção e despedida do povo. E daí ele beija o altar e segue na procissão de saída. Que nós possamos também, nesse passo a passo do que é a Santa Missa, essa organização da Santa Missa, nós possamos nos aprofundar nesse mistério salvífico de Cristo, aproveitar cada momento da Santa Missa para que a gente possa ser um homem novo, uma mulher nova em Deus. Obrigado e até o próximo Eucat.